Graça e paz. Uma coisa interessante comparando o avivamento com chuva, ninguém pode falar, não quero me molhar. Você se molha mesmo assim. Quando o avivamento chegou lá no Pentecostes, diz que tinha 120 irmãos reunidos no mesmo lugar, né? Parece que eles estavam no cenáculo, né? Que é uma parte de cima de uma construção. E eles estavam ali, diz que todos ficavam juntos ali, orando, estavam ali envolvidos em comunhão com Deus. E diz que veio um movimento, um vento, e diz que veio de cima, né? Então o avivamento que tantos de nós desejamos vai vir de cima. Independente de querermos ou não querermos, vai vir. E vai vir como chuva. Quem tiver no dia vai se molhar, irmãos. Não vai se molhar, porque se você andar 2 minutos nessa chuva aí, todo você fica molhado. Então, tudo que existe vai se molhar. Tudo que vai ser tocado por Deus vai se molhar, irmãos. Vai ser um movimento de cima para baixo. E aí nós nunca mais, como aconteceu com os irmãos lá na igreja de Atos, nossa vida nunca mais será a mesma. Seremos, como diz a profecia do profeta Joel: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vai ter uns movimentos lá de profecias, de sonhos, vai haver muita coisa quando essas coisas começarem a acontecer. E é promessa de Deus, e porque é promessa de Deus, vai acontecer, querido irmão, vai acontecer. Muito bem, nós estamos falando aqui como Deus opera livramentos. Nós falamos aqui usando o texto de Daniel 4, verso 35. Daniel capítulo 4, verso 35. Esse é o texto base da nossa mensagem. Daniel 4, verso 35. Diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Eu quero saber aqui no nosso meio, antes de começar essa mensagem, se existe. Semana passada eu falei sobre o livramento que ocorre por meios naturais, usando os moradores da terra, usando as criaturas da terra, usando os meios terrenos, aquilo que Deus criou, que nós conseguimos ver com os nossos olhos. E uma das maneiras de Deus livrar as pessoas é quando nós oramos por elas, é interceder por alguém, é clamar pela vida de alguém. O livramento muitas vezes chega para você, a cura, a porta de emprego aberta, livramentos na sua casa, libertação de demônios. Muitas vezes chega pela oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Então, querido irmão, se você hoje aqui nesse lugar tem uma causa difícil, ou está enfermo, alguém na sua casa precisa de libertação, se as portas de emprego estão fechadas e você está apertado financeiramente, Deus opera com os moradores da terra, como nós lemos aqui hoje. Então, se você se inclui, você precisa de oração agora, fique em pé. Todos nós vamos orar aqui, eu vou orar por você, e eu creio no livramento que vem pelos moradores da terra, que assim Deus diz que vai operar.
Às vezes você precisa ser livre, sabe do quê? Da frieza espiritual. Você não sente mais aquela alegria, irmãos, de buscar a Deus. Você está frio e você precisa de um aquecimento que vem do Espírito Santo de Deus. Vamos orar nessa hora. Pai, nós entramos diante do Senhor pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Com toda a ousadia, Pai, nós entramos, com reverência, com temor, clamando pelas nossas próprias vidas e pela vida dos nossos irmãos. Às vezes eles estão em pé, não é por eles mesmos, mas é por alguém em sua casa, por alguém em sua família, ou por alguém que ele tem algum relacionamento. Pai, nós entramos na brecha por essas vidas. Em nome de Jesus, nesta manhã, nesta noite, venha operar livramento, Senhor. Venha trazer cura, venha trazer portas abertas, venha trazer, Senhor, livramento de espíritos malignos, Senhor. Venha trazer nessa noite, nós clamamos. Pai, nós não podemos fazer, mas nós cremos num Deus que faz todas as coisas. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que opera livramentos com graça, com amor, com poder. Não há quem possa estorvar a tua mão, Senhor. Não há quem possa impedir o teu agir. Pai, age nesta noite na vida desses irmãos, na vida dessas pessoas que oram conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido irmão. Glória a Deus. Qual é a outra forma que Deus opera livramentos? Por meio de coisas sobrenaturais. Coisas que nós não vemos. Coisas que nós muitas vezes nem sentimos. Coisas que nós muitas vezes nem pensamos. A palavra de Deus nos diz, nos garante que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. A palavra acampamento ali no hebraico é morar sempre do lado. No dia que você entregou a sua vida a Cristo, Deus já providenciou um anjo para morar com você. Então hoje nós não temos somente o Espírito Santo dentro da gente. Tem um anjo do Senhor. Se fôssemos olhar espiritualmente aqui hoje, e se você contasse todos que são servos de Deus aqui, tem um anjo aí do lado. O pastor Shed, numa determinada vez, pregando sobre louvor e culto, usando aquele texto de Hebreus, que nós chegamos à Assembleia dos Santos. Ele falou que muitas vezes, quando nós estamos em culto aqui, nós, irmãos, já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Quando estamos em culto aqui, já está havendo um culto também no mundo espiritual. Os anjos estão conosco agora, adorando a Deus, querido irmão. O culto agora, o culto que está acontecendo agora, é um culto na dimensão física que eu estou vendo, mas é um culto na dimensão espiritual também. E quem são esses anjos? Hebreus 1:14. Vamos ler comigo. Hebreus capítulo 1, verso 14. Quem são esses anjos? Quem é esse exército do céu? Aonde estão esses seres que a Bíblia fala? Hebreus 1:14. Não são, porventura, se referindo aos anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Deus enviou, querido irmão. Ministradores vem da palavra ministério, e a palavra ministério significa serviço. Os anjos de Deus estão agora em todos os cantos da terra, trabalhando a favor daqueles que vão herdar a salvação. Muitas vezes não sabemos, pastor Disseu, não sabemos as coisas que
os laços que o inimigo arma para a gente no caminho. Mas Deus corre na frente. Os anjos, irmãos, não estão presos a esse deslocamento lento e preso a esse cronos, que é o tempo daqui, como nós. Os anjos se deslocam em alta velocidade. Os anjos não estão presos a barreiras físicas. Os anjos, irmãos, passam por paredes, se deslocam em alta velocidade. Se precisar livrar lá na frente, ele arranca da frente para nós podermos passar livres. Não somos qualquer pessoa aqui na terra, querido irmão. E a Bíblia diz que o número dos anjos são milhões de milhões, milhares de milhares. Se sabemos que a terça parte dos anjos caiu e se tornou demônios, ainda tem, se fôssemos contar em números, se 300 milhões caíram, ainda existem 700 milhões. Mas multiplique esses 700 milhões por milhões de milhões, milhares de milhares. Então o exército que está a serviço de Deus e a serviço dos seus santos são muitos anjos, irmãos, e todos eles poderosos. Todos eles poderosos, queridos irmãos. Oh, glória! Eles são uma parte do exército sobrenatural de Deus. E eles estão divididos em hierarquias: anjos, arcanjos, serafins, querubins. E o que mais tem? Tem o Espírito Santo, tem o Pai, tem o Filho Jesus Cristo. Que mais que tem? Sinais, prodígios e maravilhas que Deus opera pela sua mão poderosa. Você não está sozinho, pastor do céu. Você não está sozinho, Samuel. Você não está sozinho, Adriana. Você não está sozinho, fofa. Eu chamo ela de fofa, irmão. Talvez os irmãos já ouviram falar, e eu vejo muitos irmãos fantasiosos falar sobre os anjos caídos, que nós chamamos de demônios. Eu sempre falo aqui que a pegada dos crentes, de Deus com os crentes, é outra, irmão. A pegada de Deus com os crentes é outra. Contra o povo de Deus não há praga nem encantamento. Salmo 91: nenhuma praga chegará à tua tenda. A Bíblia diz em Apocalipse que uma das pragas, uma das trombetas que vai ser tocada, diz que vem demônios aqui na terra atormentar os homens que têm a marca do anticristo por 5 meses. Tem muito a nos ensinar uma passagem dessa. Demônio não tem autoridade nem autorização de tocar na vida de um cristão, a não ser que Deus permita isso. Ele não pode sair aí tocando nas suas coisas, tocando nos seus, na sua casa, mexendo no seu dinheiro, ao bel prazer e desejo dele. Uma coisa que Satanás nem os demônios não têm é autonomia. Eles estão também debaixo da autoridade e da sujeição a Deus. De maneira que também os demônios estão incluídos debaixo do exército que Deus tem. E se Deus mandar ele parar, ele tem que parar. Se Deus der ordem aos demônios saiam, ele tem que sair, querido irmão. Então nós somos cuidados por Deus até mesmo nisso. Como até conversava hoje no carro com meu filho Danilo e minha esposa. Graças a Deus que a gente não consegue ver os demônios. Senão a gente andaria assombrado por aí, meu querido.
de ver o que esses bichos fazem por aí. Temos que parar de ficar dando ibope para demônio na igreja, querido irmão. Tem que parar de dar ibope para ele. Nós temos que exaltar aquele que tem poder sobre todas as coisas e sobre eles também. Ah, que o diabo isso, que o diabo aquilo, que os demônios isso, que o inimigo está furioso. Nós servimos um Deus que cuida de nós, querido irmão. Eu não vejo esses demônios para lá e para cá. Graças a Deus que eu não vejo, nem quero ver, querido irmão. Nem quero ver. Nosso relacionamento é com Deus, querido irmão. Nossa vida é com Deus, nós pertencemos a Deus. Nós temos que falar é de Deus. Como o Rodrigo falou hoje com muita propriedade, nós temos que nos concentrar na verdade. Nós temos que gastar tempo com a verdade, querido irmão. Aprender sobre a verdade, se encher da verdade. Estar ao lado dos anjos do Senhor, estar ao lado do Senhor. Não ser especialistas em demônios, especialistas nas táticas dele, especialista no que ele faz. Ele não está nem aí para nós. Nossa pegada é com Deus, irmãos. Logo no início da Bíblia, nós já vemos Deus operando grandes coisas. Um texto que falaram muito aqui hoje as crianças. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Talvez lendo simplesmente ou de maneira simplória, um versículo como esse, você não sabe o que está inserido ali dentro. Mas se você for para a palavra criar, no hebraico, é bará. Ou seja, Deus criou do nada. Deus pensou na mente, elaborou o seu plano antes que tudo existisse, até o plano da salvação, e ordenou que existisse. Deus não criou luz da luz que existia. Deus não criou o homem de um protótipo que já existia. Deus não criou nada de coisas que existiam. Deus trouxe a existência do nada. O poder de Deus, irmãos, está em todas as coisas. Deus não foi pego de surpresa na queda do homem. Deus já tinha plano de livramento estabelecido antes da fundação do mundo, querido irmão. E veja só o cuidado de Deus. Deus precisava criar e sabia que o homem, apesar de receber ordem de poder administrar tudo, Deus sabia que o homem não conseguiria cuidar de tanta coisa. O que Deus fez? Deus estabeleceu sobrenaturalmente a preservação de todas as coisas. Hebreus 1:3, a parte B. Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte B. Olha o que está escrito nesse texto. Hebreus capítulo 1, verso 3, a parte B do versículo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ô querido irmão, nessa dificuldade que você está passando, irmão querido, vamos aplicar nisso agora. O desemprego que você está passando prolongado, ou enfermidade, ou aflição, de alguma forma na sua vida. Deus não mandou isso para te matar, não, querido irmão. E Deus sabe que você não pode passar sozinho. Quando a grande tribulação chegar, Deus sabe que a gente não vai conseguir passar por nós mesmos. Deus enviará provisão, sustento. Sustentando algumas coisas, está escrito?
sustentando todas as coisas. E não está falando sustentando todas as coisas por anjos. Sustentando todas as coisas pela palavra. Deus muitas vezes não vai mandar anjo, não vai mandar sinais, não vai mandar profetas, não vai mandar ninguém na sua casa. Deus vai ordenar, querido irmão. A palavra dele velozmente vai cortar toda a barreira e vai chegar até você, porque ele prometeu que vai te sustentar. Isso é sobrenatural, querido irmão. Isso não é coisa de homem. Esses missionários que vão viver, irmão, em lugares terríveis. Esses irmãos que estão morrendo, vivendo em lugares terríveis da terra. Esses irmãos precisam ser sustentados pela palavra do poder de Deus. Ninguém pode chegar lá. Socorro não chega. Precisa ser Deus. Como a gente vê nessas frases de carro. Nunca foi, como é que fala? Nunca foi coincidência, sempre foi Deus, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nossa vida, irmão, está em pé. Não é por acaso, nem coincidência. É Deus, querido irmão, sustentando você, Rubão. Todo dia, querido Rubens. Desde o primeiro minuto que a gente acorda, passamos todo o nosso dia, como na sexta-feira, peguei uma passageira ali em Itaim Bibi, a moça que acabou de chegar em São Paulo, feliz de estar em São Paulo. Aí ela passa ali com os vidros de trás abertos, que não pode estar ligando o ar-condicionado, porque ainda estão desconfiados do Covid. Então tem que ficar com esse calor o dia todo, sem ligar ar. Agora olha para o lado, um motoqueiro assaltando uma senhora, com a arma no peito dela. Deu vontade de dar uma ré e prensar ele ali. Vamos falar a verdade, dá vontade de fazer essas coisas. Um homem do mal ali, fazendo coisas erradas. E a moça, vai embora, moço. Vai embora. Passei do farol vermelho, irmão querido. Eu vou ficar lá, eu nem ia ser o próximo. Deus envia livramento, irmão, que a gente nem imagina, querido irmão. E se vier a acontecer, como aconteceu comigo, de um ladrão pegar o celular, enfiar a mão dentro do carro e pegar o celular. Aí nós estamos inseridos dentro do Salmo 91. Na angústia estarei com ele. Muitas vezes uma enfermidade chega até a gente. Muitas vezes a enfermidade chega até a gente. O desemprego chega na gente. A depressão chega na vida de nós, crentes. Nós não estamos de... Quem tem Jesus não está dentro de uma redoma de vidro que não pode passar nada. Todo crente que eu conheço na minha vida, crente verdadeiro, a começar de mim, da minha esposa, todo mundo passou desemprego, problemas difíceis, aflição difícil, a ponto de você questionar a Deus. O Senhor não está comigo, o Senhor falou que estaria comigo, o Senhor falou que me livraria, o Senhor falou que me daria alegria, eu só estou passando luta, Senhor. Quer ver esse texto? Vamos lá. Salmo 91, é bem conhecido. Não é amuleto não, como alguns pensam. É a palavra de Deus. Verso 15. Salmo 91, verso 15. Tudo aqui do 15 e o 16 é tudo obra sobrenatural. Ninguém pode fazer isso aqui. Só Deus pode fazer isso aqui. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia.
não diz que a angústia não vai chegar até a gente. Diz que na angústia eu estarei com ele. Quando eu peguei Covid, que eu fui internado lá no Hospital Ozek, que lá eu fiquei mais ou menos entre 6 e 7 dias. No primeiro dia que eu acordei naquele lugar, quando eu cheguei lá, já me levaram para uma máquina, para ver como estava o meu pulmão. E eles não falam diretamente para mim, mas eu vi os bochichos, o cochicho deles. 50% do pulmão dele está bem comprometido. Se ele escapar, é milagre. Se esse homem escapar, é milagre. E com essa palavra, eu fui num dia frio, com aquela roupa de hospital, com as partes de trás abertas. E assim eu fui para uma cama pequena. Eu não sou pequenininho, né, querido irmão? Então a cama ficou apertada para mim. E lá, eu fui dormir com essa palavra. Eu acordei no dia seguinte, naquele hospital. Falei, Senhor, será que chegou a minha vez? Eu não queria morrer agora, Senhor. Irmão querido, pare de fantasia. Todo mundo quer viver, querido irmão. Não tem ninguém orando, pedindo a morte aí não. Pare de ficar mentindo, querido irmão. Eu queria morrer. Para de ser mentiroso. Quero viver, Senhor. Não queria ficar aqui. Não conseguia dar um mínimo de um respiro profundo, que não dava. O pulmão não deixava eu respirar. E o oxigênio e aquele monte de coisa no meu corpo. A gente pensa e lembra de um texto como esse. Na angústia eu estarei com ele. Na angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. Está escrito aqui. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Isso é obra sobrenatural. Ninguém podia entrar lá no hospital comigo. Ninguém pode entrar numa sala que alguém está com Covid, ou doença terminal, ou doença que infecta os outros. Naquela hora é necessário Deus estar. E de maneira sobrenatural nos livrar muitas vezes da tristeza que abate o nosso coração, querido irmão. De lembrar dos nossos. E de muitas vezes saber que o enterro de alguém assim será um enterro triste, sem ninguém. Se Deus não estiver com a gente, eu duvido você passar bem e com a cabeça no lugar. O surgimento das nações. Eu pensei nesse texto hoje, irmão. Eu até anotei isso aqui hoje. Eu estava sentado lá meditando. E eu falei, onde está o sobrenatural nisso? Vocês lembram de Babel? Quando o homem falava uma língua só no mundo todo. E o homem fez o quê? Com uma língua só no mundo todo? O que eles fizeram? Construiu uma torre para quê? O que eles estavam falando ali na verdade? Nós vamos dominar sozinhos. Nós vamos mandar sozinhos. Não queremos domínio de ninguém. O que Deus faz quando vê aquilo?
Está escrito assim: desçamos, plural, desçamos e os confundamos. Tem um movimento ali de Deus e de mais algumas pessoas ali. O que Deus estava fazendo ali quando fez aquele movimento? Uma jogada de mestre no xadrez. Deus estava falando assim: eu quero nações. Eu quero nações, não uma nação só. Aí vem uma aplicação, querido irmão, uma aplicação que você pode ver nos nossos dias. Vejam as nações onde um cara manda e não aceita que ninguém dê pitaco. Olha as nações onde um cara dita as regras e não aceita nenhum tipo de opinião. Quer que eu dê exemplos? Rússia, China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, agora nossa querida Argentina, Bolívia. Quer ir para a América Central? Panamá, Guatemala. Vai lá morar nessas nações. Você que gosta de socialismo, vai morar lá. Você que gosta de comunismo, vai morar lá. Vai lá comprar papel higiênico. Vai lá. Vai lá no açougue, que nem você vai aqui no Brasil, comprar carne. Vai para as redes sociais e fica xingando o presidente nessas nações. Você vai ver o que vai acontecer com você no dia seguinte. Se você tiver com seu pescoço em cima, sua cabeça em cima do pescoço, eu duvido que isso aconteça. Deus estava aqui em Babel, nos livrando da tirania, da cabeça de homens malucos. Deus espalhou as línguas, espalhou as nações. Inglês, japonês, árabe, português. Cada um vai viver a vida, vai conhecer esse mundo que eu criei para vocês. Vão usufruir das coisas que eu dei, viver a liberdade que eu dei para vocês. Deus estava nos livrando ali em Babel, queridos irmãos. A gente não entende essas coisas. E a gente quer se colocar debaixo do jugo de servidão de homens. Se você quiser defender essas ideologias, me venha com um argumento bom, viu? Bom, um argumento bom, bíblico e sobre as coisas dessa vida. Vai passar um ano em Cuba e vai morar uns 2 anos na Coreia do Norte. Vai lá morar lá. Fica uns 2 anos por lá. Viu? E depois você volta para falar que é maravilhoso morar lá. Como eu conheci quando eu estava nos Estados Unidos, 6 anos que eu morei lá, que eu morei 1 ano na Flórida e 5 anos lá em Massachusetts. Na Flórida, eu nunca conheci tanto cubano que nem na Flórida. Tinha até um que trabalhava comigo. Eu falei: por que você não volta para Cuba? Todo mundo fala que lá é bom? Todo mundo fala que Cuba é um paraíso? Vai lá, você não volta. Nem papel higiênico eu podia comprar, porque é muito caro. Como vocês faziam? Meios naturais. Lá para o meio do mato. Fico vendo essa juventude de hoje, não todos, claro, me dá medo o que eles estão pensando. Depois que acontecer e que a bomba explodir, não reclame. Não reclame. Porque nesse país aqui, irmãos, nós temos liberdade. Liberdade, querido irmão. Ainda que limitada, liberdade.
Se você ler a narrativa de Gênesis 31, não precisa ler. Você vai ver ali um homem sendo livre da mão de um sogro maluco, Labão. E Labão estava indo atrás de quem? De Jacó, para arrancar o couro dele. Deus à noite aparece em sonhos para Labão. Deus aparece lá para o Labão atrapalhado e fala assim para ele: não é para você falar desse homem nem bem nem mal. Deus fala assim: não é para falar, quanto mais tocar. Se tem gente fazendo coisas contra você, querido irmão, se tem gente armando laços contra você, se tem obra de demônio sendo feita contra você, oferenda encruzilhada, macumba feita em cemitério, se tem gente armando para destruir a sua vida, eu quero falar para você da vida de um Deus que sabe todas as coisas, que perscruta todas as coisas, que entra e sai sem ninguém perceber. Ele está aguardando e dando ordem a seu respeito. Crente não pode andar assombrado e com medo de macumba. Nós somos de Deus. Contra o povo de Deus não há praga nem encantamento. E quem foi que falou isso, pastor? Balaão, né? Mas foi Balaão que falou isso. Um profeta atrapalhado. Que coisa, hein, irmãos? Se você olhar a narrativa do Êxodo, a gente às vezes fica olhando aquilo, ou vendo novela, vendo aquilo, a gente não entende. Deus está fazendo um movimento glorioso ali com o povo no deserto. De dia tinha uma coluna de nuvem, não é? E à noite uma coluna de fogo. Uma coisa muito interessante isso, irmãos. Para que coluna de fogo à noite? Porque o deserto é menos de 0 graus à noite. E de dia o deserto é muito mais de 50 graus. Deus, além de estar guardando eles, Deus estava refrescando de dia e aquecendo à noite. Nosso Deus se preocupa com detalhes, querido irmão. Viu, pastor Francisco? Deus se preocupa com detalhes. Ele sabe até a cor da roupa que você gosta de comprar. Toca no coração de alguém e te dá. Nossa, roupa vermelha. Gosto tanto de roupa vermelha. Estou falando eu não gosto, irmão. Samuel sabe a camisa que cor que eu gosto. Rosa, né, Samuel? Eu gosto de camisas rosas, irmãos. Acho bonito. E eu sou homem, viu? Tem essas frescuras de tal cor é para mulher, tal cor é para homem. E uma coisa gloriosa ali no deserto, pastor do céu. Livramento glorioso. Deserto não tem fábrica. Deserto não tem lanchonete, querido irmão. Deserto não tem água. Deserto não tem quase nada. É por isso que o nome de deserto. No deserto, as enfermidades não chegavam neles. E é um lugar para ter enfermidade. Deus estabelece a questão de não comer carne de porco numa região como essa. Comer carne de porco num calor excessivo, irmãos, vai estourar bicho no seu corpo para tudo que é lado. Diz que as roupas deles não envelheceram. Eles ficaram quanto tempo andando naquele deserto? 40 anos com a mesma roupa. O sapato. O que estava acontecendo ali? Conforme eles cresciam, um caboclinho pequenininho. Eu era pequenininho um dia. A cabeça sempre foi grande, né?
À medida que eu cresci, cheguei na minha estatura, lá no tempo do deserto, a mesma sandália. Deus fazia a sandália crescer. A roupa era a mesma. Deus não deixava a roupa apodrecer. As enfermidades do deserto não chegavam neles. E deserto é cheio de serpentes e escorpiões. É cheio disso lá. Deus não deixava os animais picar eles. No deserto que você passar, se está passando ou vier a passar, com certeza o primeiro a entrar no deserto é Deus com você. Não vai faltar, irmão. Vai ser difícil, mas não vai faltar. Viu? Deus vai trabalhar de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. E você vai conseguir passar por esse deserto. E aqui tem uma palavra também em Josué 3,7, que é uma palavra para o líder. Para o líder. Para líderes que estão aqui nesse lugar. Pessoas que têm responsabilidade de alguma coisa. Quando Moisés morreu, quem é que andava com Moisés? Josué. Josué era novato na arte de liderar. Josué não sabia dos desafios e dos problemas que viriam pela frente. Josué viu os problemas que Moisés passou. Mas ele falou, puxa, como vai ser para mim? Como aqui? Você está como auxiliar é uma coisa. Mas agora você tomar a cadeira principal, ficar na frente, é outra coisa. Aí lá no versículo 7 do capítulo 3 do livro de Josué, Deus fala diretamente com o líder. Deus comparece pessoalmente e fala com Josué. Capítulo 3, versículo 7 de Josué. Deus fala assim, e o Senhor... É gostoso essas narrativas da Bíblia, porque não tem meias palavras. Não diz que o anjo do Senhor, diz o Senhor. E o Senhor disse a Josué. Um pequeno parênteses aqui. Irmão, seria uma coisa assim, indescritível, você ouvir a voz de Deus de maneira audível, como vocês estão me ouvindo aqui, de maneira audível, e vir falar de uma maneira clara sobre o que você está passando. Francisco, sem títulos, sem pompas, sem invenções. Seu nome, Francisco, eu sei que você está passando. E sobre isso eu tenho uma palavra para você. E Deus fala a Josué, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava falando aqui para Josué, não fique preocupado, Josué, eu vou te livrar, eu vou cuidar de você, sou eu que tenho responsabilidade de fazer esse povo entender que eu coloquei você aí. Para o líder é muito difícil passar as dificuldades. O pastor na igreja, irmão, é uma figura quase que solitária. Dificilmente alguém se levanta para orar para o pastor. Dificilmente alguém chega para dar uma palavra para o pastor. E Deus sabe que as nossas lutas muitas vezes são sozinhas. Muitas coisas nós não podemos compartilhar com as pessoas, porque muitos têm uma visão errada do pastor, que é um super-herói, que não passa dificuldades, que a sua família não tem aflições, que os seus filhos também desejam outras coisas. Então Deus muitas vezes chega na vida de um líder, de um pastor, e fala, eu sou com você, Francisco, eu sou com você, Samuel, eu sou com você, Disteu, eu sou com você, Ruth, eu sou com você, Francisco. Vai passar tudo isso. As pessoas vão ver que como eu era com José, com Amário, com João, eu sou com você também. Viu, Samuel? Como Deus é com seu pai Disseu, Ele é com você. É com a sua esposa Adriana.
Como mulher é comigo, Nilo, é com a minha esposa Márcia. Eu sei que nessa luta eu não estou sozinho. Eu não tenho condições de passar nada sozinho. E para você, mulher, que muitas vezes pensa que foi abandonada por Deus. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 1, verso 5 e o verso 20, só falando. Uma mulher envergonhada por outros, irmãos. No tempo de Israel, uma mulher que não podia gerar filhos, era uma vergonha para a nação, era uma vergonha para a família. Era taxada de imunda, estéril, amaldiçoada por Deus. Aí vem um homem chamado Eli, vê uma mulher sofrendo lá, chorando. Ela só balbuciava palavras, nem saía som da sua boca. Deus manda ela, Eli dá uma palavra para ela. Ela gera um filho que no meio do povo de Israel e para nós, povo de Deus, foi um homem importantíssimo, um divisor de águas. Samuel se levanta como um homem poderoso para Deus. E Deus não esqueceu de Ana. Ela consagrou Samuel para a obra e entregou ele para o serviço de Deus. E você vai lendo a história de Ana, a Bíblia fala que ela gerou outros filhos. O Deus que a gente serve, a bênção dele é recalcada, sacudida e transbordante, querido irmão. Eu estava vendo esses dias um artigo de um pastor da Ucrânia. Ele não fez um vídeo porque parece que não era permitido. Porque parece que o Putin bloqueou todos os vídeos que vêm lá da Ucrânia. Que a Ucrânia está numa região que era chamada antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS. Antigamente se chamava Rússia assim. Hoje é Rússia. União Soviética. Então esse pastor teve que mandar algumas mensagens de uma maneira obscura, lá pela Deep Web, que é a internet das coisas mais estranhas. E esse pastor falou que lá na guerra entre Ucrânia e Rússia, está tendo uns movimentos estranhos no campo de batalha. Os blindados da Rússia estão quebrando. Alguns soldados russos, estão descendo, irmão, correndo, porque eles falam que tem homens com roupa branca no meio do exército. A mesma coisa que aconteceu na Guerra dos 6 Dias, onde Israel lutou contra 13 nações árabes. E os árabes testemunharam, tem até vídeo no YouTube. Os árabes testemunharam que no meio do povo de Israel tinham guerreiros com espada. Tinham guerreiros do tamanho de 3 metros. E eles corriam, irmãos, de Israel. Lá na Ucrânia tem russos correndo dos ucranianos. Que eles estão falando que tem homem descendo do céu, subindo, correndo com a velocidade de um carro. O que Deus está fazendo ali, querido irmão? Muitos soldados da Ucrânia são crentes. Muitos foram convocados para sair da igreja, para ir para a guerra. Aí você olha uma passagem como Isaías, capítulo 37. Você vê uma passagem como essa. Teve um rei chamado Senaqueribe, um rei poderoso da época, que ameaçou Israel. E o rei da época era Ezequias. Ele manda cartas, e essas cartas tinham que ser lidas na frente do povo, para botar medo no povo. Ezequias pega as cartas enviadas por Senaqueribe e entra no templo do Senhor e apresenta as cartas. Olha, Senhor, o que Ele está fazendo? Deus manda o profeta Isaías falar com Ezequias.
Deus fala que nenhuma flecha ia entrar na cidade. Deus manda um anjo. Um anjo. Um anjo, pastor Francisco. Um anjo. O exército assírio era o mais poderoso da época. Deus manda um anjo no arraial dos assírios. E através daquele anjo, Deus mata. Vamos falar português claro. Deus mata 185 mil soldados preparados. 185 mil soldados preparados. O que o Senaqueribe fez? Ficou assustado. Correu para a casa dele. Se colocou aos pés do Deus dele, Dagon. E lá o que aconteceu? Os filhos dele passaram a espada nele. Foi morto pelos filhos. História na palavra de Deus. Deus livrou. Se for para livrar gente justa e gente que Deus se agrada, vai morrer muita gente. E eu estou falando aqui sobre os últimos dias, estou falando aqui sobre o Apocalipse e os últimos tempos. Se você vê lá as 7 taças, 7 trombetas, vai ser uma matança no mundo todo. Vai ser uma mortandade sem precedentes nesse planeta chamado Terra. Vai morrer muita gente, irmão. Todo mundo que se aliar ao anticristo e à besta vai morrer de maneira terrível com as pragas que Deus vai derramar aqui. E a praga mais violenta que vai ser derramada nessa terra é a chuva de Saraiva. Pedras do peso de 32 quilos, com fogo, chovendo do céu. Por não quererem servir a Deus, por não se sujeitarem ao seu livramento. Eu gastaria aqui muito tempo falando sobre muitas coisas que Deus faz. Desde anjo poupando o Salvador, anjo matando reis, tirando cristão de cadeia, cristão sendo trasladado. Já viu? Lembra daqueles filmes que a gente assistia? Star Wars, ou Guerra nas Estrelas. Star Wars, ou aquele Jornada nas Estrelas. Fulano estava aqui, desaparecia e estava em outro lugar. Aconteceu isso com um homem de Deus, chamado Filipe. Sinais entre homens, tais como curas, multiplicação de comida, demônios saindo, males de nascença sendo tirados, curados, Deus falando com voz audível. Todos os dias, e principalmente no fim dos tempos, teremos a companhia sobrenatural de Deus. E para fechar essa mensagem, eu não posso deixar de falar de João 3,16. Hein, pastor Francisco? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja livre pela vida eterna. Onde está o livramento nisso? Irmão amado e querido, olha da onde você veio, irmão. Olha a sua situação, como você nasce. Você nasce perdido, sem salvação, Norina. Você nasce manchado pelo pecado. E o pecado se apegou na sua alma, no seu corpo, no espírito.
você não consegue ser livre dessa natureza caída que você herdou do primeiro homem lá, Adão. Adão, irmãos, era um modelo, era a peça matriz. Quem trabalha numa fábrica aí? Adão era a peça matriz, era a peça modelo. Quando Adão caiu lá, todo mundo caiu posteriormente a ele. Então todo mundo que nascesse posteriormente a Adão, nasceria como ele, com a mancha do pecado dentro, querido irmão. Não dá para chegar num bebezinho que nasce hoje, pôr a mão na alma dele, falar, sai daí, natureza pecaminosa, e fica longe dele. Não tem como. Precisava ser uma ação sobrenatural. Precisava alguém vir aqui com a nossa natureza, vestir a nossa humanidade. Ele vestir, passar tudo que a gente passou, vencer isso. Ir para a cruz sem nenhuma mancha. E abrir a porta para os outros que quisessem também entrar à semelhança dele. Então Jesus é enviado para cá, e teria que ser como homem, não podia ser diferente. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, ele fala, a obra eu consumei, eu terminei, está feito. Agora, para que todo aquele que nele Jesus crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus agora, está livre da condenação. Quem crê em Jesus agora, só isso, e abandonar a sua vida velha, está salvo. Pode morrer em paz. Pode partir para a eternidade, querido irmão, livre de toda condenação. Jesus é o pagamento de Deus para todo mundo que estava em dívida, que somos nós. Jesus é a moeda que pagou os nossos pecados, querido irmão. Jesus substituiu a nossa vida na cruz. Ali na cruz Jesus nos salvou, nos livrou. Ele tirou de nós esse peso maldito da condenação eterna. Quando ele ressuscita no terceiro dia, oh glória! Ele estava falando assim, ó, a morte também não tem mais poder sobre o homem. Como eu morri sem pecado, eu ressuscitei agora para justificação de todos aqueles que acreditarem em mim. Por isso, irmão, que é uma aberração querer agradar a Deus servindo Buda, servindo Maomé, servindo Maria. Eu não tenho meias palavras. É uma aberração querer agradar a Deus fazendo boas obras. É uma aberração querer agradar a Deus servindo a santo cicrano, santo fulano e por aí vai. É uma aberração querer agradar a Deus servindo pastores, servindo denominação evangélica, servindo padres. João 14,6, eu fecho a minha mensagem. João 14, verso 6. Disse-lhe Buda, é o que está escrito lá? Disse-lhe Maria? Disse-lhe Maomé? Disse-lhe Tutankhamon? Disse-lhe Faraó?
Disse-lhe o presidente Biden. Disse-lhe Putin. É o que está escrito lá? Disse-lhe Senaqueribe, Nabucodonosor. Disse-lhe Alexandre o Grande. Disse-lhe César, Pilatos. Disse-lhe o Nilo. Quem sou eu, irmão? Disse-lhe Jesus. Olha a autoridade dele, hein? Olha a autoridade dele. Então ele poderia falar assim, disse-lhe Deus. Jesus poderia falar, disse-lhe Deus. Eu vou falar o que Deus disse. Disse-lhe Jesus. Jesus estava tomando para ele autoridade, irmão. Autoridade. Já viu aquele jogador de futebol? Fala, dá a bola para mim. Dá a bola para mim. Que eu resolvo. Disse-lhe Jesus. Vai com esse versículo para casa, irmão. Livramento está aí. Disse-lhe Jesus, Honorina. Eu sou. A mesma expressão que Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai. Fala para o povo assim, eu sou o que sou. Diga para o meu povo que eu sou te enviou. Jesus pega a mesma palavra, pastor Disseu. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Eu sou o caminho. Definido, artigo definido, singular. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Para ele querer ficar buscando bênção em vida, em yoga. Para de ser otário, irmão querido. Para de ser besta. Fica em yoga, trançando as pernas. Ah, vou me limpar agora. Para de ser burro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, Jesus. Ninguém, nem Buda, nem Maomé, nem rei, nem Bolsonaro, nem Lula, ninguém vem ao Pai. Esse é o desejo de todo mundo, chegar até Deus. É o desejo de todo homem. Eu quero chegar junto dele. Eu quero ficar perto dele. Que Deus o tenha em bom lugar. É a frase que todo mundo dá para consolar as pessoas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é o Jesus que eu estou pregando para você. Quer chegar até Deus? Vai atrás de Jesus. Quer ter paz com Deus? Vai atrás de Jesus. Quer receber cura? Vai atrás de Jesus. Quer porta aberta? Vai atrás de Jesus, querido irmão. Quer ver bênção na sua casa? Vai atrás de Jesus. Quer ver livramento acontecer? Vai atrás do Senhor Jesus Cristo. Sabe a maior maravilha do Evangelho? Eu falei isso para os irmãos evangelistas ontem. Deus nunca vai te iludir com promessas fantasiosas. Viu, Francisco? Nunca. Essa papagaiada, venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus e nunca mais vai passar a luta. Jesus nunca prometeu isso. Nunca prometeu isso. Irmão querido, quer receber livramento sobrenatural e natural? Vai até Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz.